Olá para vocês, sejam bem-vindos a mais um Alinhados Podcast. Todos os sábados, nesse horário, a gente tem esse encontro mais que especial para trazer pessoas aqui para contar suas histórias, para falar, sobre a sua vida, sobre sua trajetória de sucesso. E quantas pessoas já não passaram por aqui? A gente está muito feliz em poder compartilhar junto com você essas histórias e esses momentos. Sejam bem-vindos, tá bom? Olha, e não esquece de ir lá na página e seguir, curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos para a gente divulgar ainda mais o Alinhados Podcast. No episódio de hoje, eu vou receber uma pessoa muito especial que tem uma história linda para contar e que, através do trabalho dele, tem ajudado muitas pessoas. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem percebido que as pessoas estão adoecendo mentalmente e a gente precisa muito dos psiquiatras para que eles possam nos ajudar e conduzir a uma saúde mental, a uma melhora. E aí eu estou muito feliz em receber ele, que é o Dr. Tunay Galvão. Seja bem-vindo, Dr. Tunay. Que prazer, psiquiatra, com a gente nessa noite aqui. Ô Aline, muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu, sempre que eu tenho a possibilidade de falar um pouco a respeito de saúde mental, e aqui vou até contar um pouco da minha história também, como é que eu cheguei na psiquiatria, sem sombra de dúvidas, vai ser um momento bem legal para mim, e é sempre também uma oportunidade de desmistificar um pouco o que é a psiquiatria, por mais que hoje a gente esteja vivenciando um processo onde o adoecimento ele tem tomado proporções relativamente grandes, ainda existem muitos estigmas, muitos medos, muitos preconceitos, inclusive, com a busca do psiquiatra. Então eu tenho certeza que aqui a gente vai ter a possibilidade de conversar a respeito de alguns aspectos e de talvez até diminuir um pouco esse receio que as pessoas têm. E no mês tão especial, gente? Janeiro Branco, Isso. Que é um mês que traz essa temática mesmo de discutir sobre doenças mentais, que eu digo, eu nunca vi tanta gente adoecendo mentalmente. Eu acho que a gente, ao longo da vida, a gente negligenciou muito, A gente se preocupou muito com o corpo, com a saúde do corpo, mas a gente não dava muito valor à questão mental. E estão, totalmente ligados, Sim, totalmente. Eu acho que a pandemia também aflorou muito esse processo, Com certeza. Acho que o mundo todo ficou sob um estresse muito intenso e a gente sabe que o estresse crônico leva a adoecimentos mentais. Então, já era um processo que era percebido, a gente tem um estilo de vida, a gente tem levado um estilo de vida muito frenético, enfim. Nós temos demandado muito da nossa capacidade executiva, vivemos com metas, etc. E isso já vinha trazendo estresse e aí a gente foi colocado dentro de uma situação de um estresse intenso, onde toda a população foi colocada, muitas incertezas, enfim. Eu acho que acabou aumentando ainda mais essas condições psiquiátricas, esse sofrimento mental, de modo geral, e isso acabou repercutindo no aumento dos adoecimentos. E a gente vai falar muito sobre isso, viu, com o Dr. Tunay Galvão hoje. Antes, eu quero saber como é que você escolheu a psiquiatria, E como é que foi o Tunay, estudante de medicina? Como já tinha essa ideia de ser médico? Então, de ser médico eu tenho essa ideia de muito tempo, Eu às vezes até tento, eu faço terapia, às vezes até tento entender, como é que surge isso. Eu até tenho algumas teorias, mas eu, de pequeno, eu dizia a meu pai, eu fui criado pelo meu avô, e é a minha figura paterna, e eu sou de São Bento do Una, e no interior a figura do médico ela é um pouco... muito importante. E aí eu tinha muita vontade que meu pai tivesse orgulho de mim, enfim, eu acho que surge disso aí a minha vontade de ser médico, e desde pequeno eu dizia ao meu pai, ao meu avô, que eu seria médico. E isso foi passando, eu mantive esse sonho. Quando eu já era adolescente, mais ou menos ali, eu tinha um amigo que era médico e ia fazer psiquiatria. Então, eu dizia quando eu fui fazer vestibular, eu vou ser psiquiatra, mas isso era uma ideia muito longínqua, é só porque eu tinha uma essa referência, mas eu nem sabia exatamente o que era psiquiatria. E entrei na faculdade, passei, tive a felicidade de passar, dar notícia ao meu pai, que foi um momento Gente, imagina o orgulho que foi, Foi um momento bem legal na minha vida. E aí, eu fui para a faculdade. E na faculdade, me deparei com inúmeras possibilidades e sempre aberto. Pensei em ser uma série de especialidades. Fui da Liga de Cirurgia durante alguns anos. Durante 3 anos eu estava ali muito inserido nesse contexto de cirurgias e etc., e pensava em inúmeras possibilidades, frequentava ambulatório de infecto, que eu gostava, frequentava ambulatório de neuro, e a ideia para mim, hoje eu falo a respeito disso, de estigmas com a psiquiatria, mas a ideia para mim de ser psiquiatra nesse momento já não caía tão bem, eu pensava poxa, tem... Vou cuidar de doido. Tem especialidades tão glamourosas, neurocirurgiões, cirurgiões, enfim, e eu não via esse glamour, vamos dizer na psiquiatria.
E aí só que aí eu comecei a rodar e eu a ter contato com a psiquiatria. Se apaixonou. E me apaixonei, assim. E quando eu dizia às pessoas, eu dizia à minha atual esposa, que era minha namorada, rapaz, eu tô gostando muito de psiquiatria. Ela, não, faz outra coisa. E aquilo foi me tomando, que eu já adorava, eu já estudava psiquiatria, isso no 8º período da faculdade, no 9º, no internato. Eu acompanhava o ambulatório de psiquiatria, acompanhava a psiquiatra do hospital. E chegou um momento que eu não via outra solução, senão me render à psiquiatria e ser psiquiatra. E hoje, quando eu olho retrospectivamente, eu digo assim, foi um presente de Deus, porque eu sou muito feliz. Eu sou realmente realizado em ser psiquiatra, tenho muito orgulho de ser psiquiatra, eu amo o que eu faço. Então, às vezes até eu estou conversando até com meus amigos, assim, eu digo, meu Deus, como é que eu demorei assim para dizer que não tinha outra solução? Porque realmente eu me encontrei na psiquiatria. A psiquiatria, ela valoriza o tipo de saber que eu gosto. Então, na psiquiatria eu posso ler um livro, independente de qual seja o tema, aquilo ali vai me ajudar. Obviamente que eu nunca posso descuidar da base médica, fisiopatológica, farmacológica da psiquiatria, mas existem outras nuances na psiquiatria que são importantes e que a arte, eu posso trazer qualquer tipo de conhecimento para o meu dia a dia. Então, eu sou muito feliz sendo psiquiatra. E realmente hoje eu não me vejo fazendo outra coisa senão isso. Que bom, é tão bom fazer o que gosta, né? É muito maravilhoso. Bom. Mas me conta, como foi o período da faculdade? Você teve muita facilidade? Não, tive muita porque você foi do interior, Sim. né? A gente não tinha, como a gente tem acesso hoje, à faculdade de medicina, como hoje eu digo que é muito mais fácil, né? Para quem realmente... Não é que é mais fácil, mas assim, você tem muito mais facilidades de ingressar numa faculdade, porque com essa interiorização das faculdades de medicina, a gente ganhou muito, né? E a gente não tinha oportunidade antigamente, ou você estudava em Recife, sim, ou em João Pessoa, enfim, você não tinha muitas oportunidades. Como é que foi, né? Passei em medicina, e agora? Pois é, eu tinha um grande amigo, eu conversava muito com ele, e ele incutiu na minha cabeça a ideia de estudar medicina em São Paulo. Ele dizia, olha, as coisas acontecem em São Paulo, a gente tem que ir para São Paulo. E eu comprei aquele sonho, que nem era um sonho meu, né? Mas eu coloquei isso na minha cabeça. E aí fiz vestibular em São Paulo e passei, e aí eu fui estudar em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo há uns 2 meses, eu estava tão triste. Saudade de casa, e realmente eu vi que aquilo ali não era para mim. E até que tive... assim, inúmeras situações. Primeiro me deparei com uma situação bem diferente, porque lá em São Paulo, a questão do trote na época era muito forte. Pesado. Muito pesado. E eu aquilo ali não estava na minha essência, eu não gostava daquilo, e aquilo eu me sentia mal, eu não queria participar, enfim. E aí não estava feliz, eu não estava feliz em São Paulo, ligava para casa... Chorando, assim, eu queria uma validação para voltar. Sim. Eu lembrava muito que quando eu fui para São Paulo, minha família todinha se reuniu no aeroporto e 30 dias depois eu queria voltar e eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou voltar depois de uma despedida daquela? Todo mundo no aeroporto se despedindo de mim. E aí eu ligava para um, ligava para outro, meio que assuntando, né? Meio que, olha, não estou tão feliz e tal. E aí acabei recebendo a aprovação de todo mundo, dizendo assim, olha, se não está feliz, vem volta. Vem para cá. E aí eu fiz vestibular de novo, na época estava aberto o vestibular da Universidade Federal do Vale de São Francisco, em Petrolina, e aí fiz o vestibular da Univasf e passei. E aí saí, voltei de São Paulo e fui para a Univasf em Petrolina. E aí foi, assim, foi muito bom, foi realmente bom. Foi uma decisão acertada. Foi uma decisão muito acertada. Você teve medo na época, assim, de dizer assim, meu Deus, muito se não der certo, gente, eu vou abrir mão disso aqui, que é um sonho. Muito medo. Imagina quantas incertezas na cabeça, né? Eu nunca esqueço, eu tive muito medo. Até porque na ocasião, a Univasf ainda não tinha formado nenhuma turma. Vocês foram os primeiros? Assim, não, a universidade já tinha 11 turmas, eu fui a 12ª, mas ainda não tinha formado nenhuma, né? Ainda não tinha formado nenhuma turma, então ia ser a primeira turma, ainda ia se formar, então eu estudava na PUC São Paulo, uma faculdade antiguíssima, né? Então, isso me deu um pouco de medo, mas assim, eu te digo, nos primeiros 6 meses, e não adianta, assim, quando a gente não está bem, você pode estar onde for, se você não se sente bem, se você não está se sentindo bem... Isso reflete até nos estudos. Em tudo, assim, reflete em absolutamente tudo. E nesse momento, foi uma coisa assim que foi importante para mim, até eu lembro que eu conversava com minha mãe, conversava com minha avó Socorro, e a gente, tomei muito conselho com ela na época, eu lembro que uma coisa que foi importante para mim foi, antes de você
querer, o que você quer ser como profissional, mas você tem que saber o que você quer ser como pessoa, assim, o que é que te faz feliz, o que é que te deixa feliz. E quando eu fui avaliar, assim, o que é que me deixa feliz de fato, eu vi que era estar perto das pessoas que eu amava. Então, eu vi que nada fazia sentido, ainda que a universidade não seja tão boa, que é excelente, a Univasf é uma universidade excelente, mas naquela época eu ainda não conhecia, né? Ainda que não seja tão boa, ainda que o que é que tem mais valor para mim na minha vida? É poder dizer que me formei em São Paulo, ou durante esses anos, poder ter as pessoas que eu amo um pouco mais perto de mim. E eu naquele dia, eu pesei e vi que independente do que se apresentasse na minha vida, naquele momento, do ponto de vista profissional, pessoalmente, era a decisão mais acertada para eu tomar. E aí decidi voltar e, como te disse, assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, fui muito feliz. E todas as vezes, é curioso, todas as vezes que eu saí muito de perto de casa, eu percebi que eu gosto de ficar em casa. E foi isso, inclusive, que me trouxe para Caruaru. Em 2014, eu fui morar na França. E fazia faculdade já, surgiu a oportunidade de uma graduação sanduíche, passei 1 ano na França, tinha a possibilidade de prorrogar, e as pessoas, foi muito bom, aproveitei muito, Sim. Conheci muito, foi uma experiência fantástica, estar em um hospital francês, mas aquilo ali ratificava dentro de mim a ideia de que eu queria morar no interior de Pernambuco. Assim, por mais distante que eu estivesse, morei em Nice, uma das cidades mais belas do mundo, e eu dizia assim, eu quero voltar para perto de casa. Que bacana isso. E assim, sempre com o apoio da família, porque é incrível, sempre, né? Mesmo que você esteja distante, mas esse acolhimento, esse apoio que a gente tem próximo é indiscutível, né? É indiscutível, sem sombra de dúvida, assim. E é isso que eu estou te dizendo, assim, quais são os valores, assim, Sim, o que é que norteia a tua vida? Eu percebi que a minha vida, ela estava muito pautada nisso, em estar perto das pessoas que eu gosto, em vivenciar essa cultura, essa nossa cultura. Quando eu voltei para o Brasil, em 2015, eu voltei certo que eu disse assim, pronto, eu vou fazer minha vida, eu não quero morar em Recife mais, já tinha morado alguns anos Sim. em Recife, eu não vou voltar a morar, eu não quero voltar para a Europa, eu não quero ir para São Paulo, eu quero morar no meu agreste, eu quero morar... São Bento eu imaginava que não ia ser tão fácil enquanto especialista, naquele Sim. momento eu avaliei que como especialista não seria muito fácil eu morar lá, porque o especialista... Você tinha que vir para um grande centro, né? Eu precisava vir para uma grande cidade. E aí foi quando eu decidi vir para Caruaru, moro aqui há 6 anos e se tudo correr como eu espero, viverei aqui o resto da minha vida. Você tem uma ligação muito forte com seu avô, que você chama de pai, Sim, né? Sim. Como é que foi para você, né? O dia que você anunciou, né? Que você passou no vestibular e que deu esse orgulho para ele e o decorrer desse processo? Pois é, esse é um assunto que se eu começar a falar eu choro. Se eu falar muito eu tenho que me controlar para me policiar, porque é um assunto realmente muito... Na realidade, dar essa notícia para o meu pai, né, para o meu avô, que eu passei em medicina, foi o meu combustível durante todos os anos. Assim, eu pensava muito nisso. No dia que por mais difícil que fosse aquele processo de cursinho, Sim. morava em Recife, enfim... todas aquelas questões, mas assim, o que me mantinha lá era imaginar eu voltando para casa e dizendo a ele, ó, pai, passei. E assim, pode ter certeza que foi um dos dias assim mais felizes da minha vida. Imagina para ele, né? Sim. E aquilo ali foi muito gratificante. Eu lembro que eu dizia assim, ó, pronto, eu quero viver 100 anos, mas assim, se eu morrer hoje, eu tô realizado. Eu tô realizado. Aquilo ali foi sem sombra de dúvida um dos momentos mais marcantes, assim, para mim, sabe? Então, e foi sem sombra de dúvida, foi meu combustível. Era eu, nos dias mais difíceis, sem muita cabeça para estudar, cansado, vivendo em Recife, praticamente só. Mas eu pensava muito, eu imaginava, eu vivia essa situação. E é uma coisa, até hoje, eu falo para as pessoas, né? Eu digo, ó, se imagina vivenciando essa situação. Se imagina nessa posição que você gostaria de estar, porque isso te dá mais energia para que você consiga. Porque às vezes quando a gente tem um sonho, esse sonho é muito distante, às vezes a gente tá ali e nem consegue perceber exatamente pelo que a gente tá lutando, né? Então quando você tenta realizar aquilo... Você tem um objetivo, né? Que vale a pena, porque tem que valer a pena, Sim. né? Tem que fazer sentido, você corre atrás. Pois é. E aí... Passei, cheguei lá para ele, lembro como se fosse hoje, assim, eu chegando lá, dando a notícia, na hora que eu cheguei ele já sabia, né, mas assim, não conseguia nem falar direito olhando para ele, e foi realmente muito gratificante. Foi um objetivo de uma vida, né, uma vida tentando essa aprovação, assim, sempre dizia a ele, desde muito criança, 7, 8 anos, eu dizia, pai, você é médico, tá?
e porque eu achava que era alguma coisa que ia fazer com que ele... Mas assim, era a minha visão também, né? O amor, ele é incondicional a isso, certeza. Mas era um sonho e que bom, porque realmente esse foi o combustível para que eu conseguisse estudar, para que eu saísse de São Bento, fosse a princípio para Garanhuns, eu fiz o ensino médio lá em Garanhuns e depois fui para Recife. Então, realmente, o meu pai foi o combustível para que eu tivesse força para estudar. E ainda hoje, eu me coloco assim, em algumas situações, assim, o que é que ele faria nessa situação, se estivesse aqui. Então, isso é uma coisa que ainda me norteia. Eu trabalho em São Bento, eu todas as quartas-feiras eu atendo em São Bento e isso é muito de uma conversa que eu tive com ele, né? Eu lembro, ele dizia assim, olha, você quando se formar, não deixe de vir para cá, porque nessa época eu lembro, antes de ir para a França, eu conversando com ele, ele tinha um jeito peculiar de falar, ele disse assim, olha, aqui em São Bento, quem vai para a França estudar medicina lá, ele chamava cartaz, ele disse assim, pega muito cartaz, né? E aí eu disse, pai, é um lugar legal, tal. Ele disse, olha, mas não deixe de vir atender aqui não. Não perca a sua essência. Isso não deixe de vir atender aqui não, porque médico que vai para fora assim, não quer atender em São Bento é uma cidade pequena, então mesmo você indo para lá, quando voltar, vem atender aqui. Então eu tenho isso muito firme para mim, tanto que minha esposa faz escola proctologia, eu digo, a gente tem que atender em São Bento, você tem que atender em São Bento, você tem que atender em São Bento. Eu sempre tento levá-la também para lá. Mas o meu pai, ele tá muito presente na minha vida até hoje, assim, sabe? Que maravilha, gente. O olhinho brilha, né? Mas tem uma história de uma caneta, né? Eu quero saber essa história e eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente também quer. Porque, gente, ele conquistou uma caneta que ele sonhava, mas deu perrengue no final. Eu tinha uma caneta, na realidade, meu professor do cursinho tinha uma caneta muito, muito boa, que era uma caneta... E eu admirava esse meu professor e queria ter uma caneta igual. Só que era uma caneta cara. E na época era uma caneta cara. E meu pai mandava o dinheiro, né? E sempre ele dizia, aí como é que estão as coisas? Pai, tá apertado e tal, enfim. E aí eu fui juntando e comprei essa caneta, que era uma caneta bem diferente. E eu estava em São Bento uma vez ao lado do meu pai, e ele precisou de uma caneta, eu todo orgulhoso tirei a minha caneta e disse, pai, assina aqui e tal. Ele foi, assinou e disse, rapaz, que caneta tão boa. Quanto é uma caneta dessa? Aí eu disse assim, se eu disser que essa caneta custou esse valor, ele vai dizer... Rapaz, como é que você... Ele vai dizer, você tá folgado, né? Você vive dizendo que tá perto, você tá folgado. Aí eu peguei e fiquei sem saber o que dizer. Eu disse, pai, é barato uma caneta dessa. Ele disse, quanto? Isso era 2005, mais ou menos. Eu disse, deve ser uns R$20. Aí ele disse, pronto, depois faz o seguinte, eu vou lhe dar R$20. Meu Deus. Você comprou, é perto lá de onde você mora? Eu disse, ele disse, depois eu vou lhe dar R$20, eu vou ficar com essa e você comprou uma pra você quando chegar lá. Quando você voltar para Recife. Qual era o custo de uma caneta na época? Na época dessa devia ser em 150. Hoje eu já era... Gente, de um sacrifício tão grande para comprar caneta. Eu brinquei com minha avó agora no Natal. Eu disse, vó, até hoje eu não tive outra caneta dessa. Até hoje eu não tive mais uma caneta dessa. Mas você não disse nada, ele ficou com a caneta. Ele ficou com a caneta e eu fiquei calado, botei assim, só voltei triste, né? Eu disse, meu Deus, tanto sacrifício para comprar uma caneta boa. Eu devia ter dito que a caneta... Mas eu fiquei entre a cruz e a espada, né? Se eu dissesse, ele ia dizer, olha, tá folgado demais comprando caneta num valor desse. Mas, enfim, aí eu perdi essa caneta. E a caneta existe até hoje ou ele acabou perdendo? Não, ele perdeu a caneta na mesma semana no sítio. Meu pai ia muito pro sítio, na mesma semana ele perdeu a caneta. Sorte de quem encontrou a caneta, né? Sorte de quem encontrou. Então, até hoje... A minha avó agora no Natal me deu uma caneta, simbolizando isso, né? Simbolizando essa caneta que lá atrás eu dei a meu pai e ele acabou perdendo. Gente. Mas a culpa foi minha, eu fui mentir, né? Eu podia ter falado a verdade. Pai, eu juntei muito, peguei o dinheiro do meu aniversário, fiz isso para comprar essa caneta aqui. Mas enfim. Que era um sonho que eu tinha, achava bonita. Mas, achava chique, né? Meu professor tirava a canetona bonitona lá. Gente, enfim, que barato. Eu achava chique e acabei comprando, mas no final das contas... contas... que acontecem. Vamos lá, você se forma em psiquiatria. Eu até, gente, fiz uma brincadeira até sem cabimento assim, mas é uma coisa lá no início... que é muito comum ainda as pessoas falarem, médico de louco, médico de... Eu acho que caiu muito por terra essa questão, né? Eu não sou doido, eu não vou pro psiquiatra. Como assim? Né? Ainda hoje você sente que as pessoas têm esse preconceito? Porque eu olhando aqui de fora, eu vejo que hoje as pessoas têm um entendimento maior, sabem a necessidade, a importância, e já não tem mais aquele estigma, né? De que é médico de louco, médico de doido, como as pessoas costumavam falar, né, doutor Tonai? Pois é, a psiquiatria ela se reinventou, na realidade, né? Há 50 anos atrás, a gente não tinha praticamente nenhuma medicação
para tratar transtornos ansiosos e transtorno depressivo. E hoje em dia a gente tem um leque muito significativo de medicações. E até os próprios médicos, eram poucos que eram psiquiatras, sim, né? Bem Pelo poucos. menos no interior, sim, né? De modo geral, né? A psiquiatria enquanto especialidade, ela nunca foi vista de uma forma muito glamurosa, alguma coisa, como outras especialidades, né? Então, a maior parte dos médicos não tinha também muito interesse em se tornar psiquiatra. Veja, eu não faz tanto tempo, quando eu entrei na faculdade, na minha sala só eu queria ser psiquiatra, assim, eu já no 8º período, ninguém pensava em ser psiquiatra, não era, de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, isso tem mudado, tem mudado de forma a ponto que esse ano, psiquiatria foi a residência mais concorrida. Olha aí. Dentre as residências, então, mas essa ideia de que o psiquiatra é um médico de louco, isso existe ainda de uma forma muito... Mais sutil, mais né? sutil, bem mais sutil. A psiquiatria se reinventou, hoje o psiquiatra, ele trata pessoas... Eu até digo assim, quando eu me apaixonei pela psiquiatria, o primeiro paciente esse paciente que eu falo, ele era um paciente psicótico, era uma paciente psicótica. E hoje em dia não é o perfil, não é o que eu mais atendo, nem de longe. Transtornos ansiosos, transtornos depressivos, burnout, TDAH, são os principais adoecimentos. Às vezes, quando alguém chega no consultório e fala, eu fiquei receoso de vir, achando que eu ia encontrar... Sim, eu sou o perfil do paciente psiquiátrico. Você é o perfil do paciente. São pessoas que trabalham muito, são pessoas que estão submetidas a um estresse muito intenso, mas aí existe ainda uma ideia, mas essa ideia ela tem caído por terra. As pessoas já não têm tantos problemas hoje de dizer que vão ao psiquiatra. Isso já não é um problema como em outros momentos foi. Que tinha vergonha de dizer que ia, né? Hoje em dia se discute muitas questões de saúde mental. Agora, esses dias, inclusive, a mídia só fala dessas questões de saúde mental. Então, hoje em dia, é mais fácil, é bem mais aceitável, embora ainda existam alguns preconceitos com medicações, com psicotrópicos. Existe uma ideia de que se você fizer uso de um psicotrópico, você vai desenvolver dependência, enfim, ideias como essas, mas que cada vez mais a gente tem conseguido tirar a ideia da cabeça das pessoas. Ô, doutor Tunay, eu ainda fui da época em que a gente tinha os hospitais, as clínicas voltadas só para tratamento de pessoas com graus elevados de transtornos, né, que eram considerados loucos. E durante anos, isso foi preconizado e depois, não, a gente não vai, esse tipo de tratamento não funciona mais. Né? Não dá mais certo. A gente precisa trazer essas pessoas da sociedade e tratar de uma maneira diferente. Você acha que o que aconteceu lá atrás talvez seja um reflexo de hoje? Quer dizer, as pessoas hoje não chegam num transtorno tão elevado de ter... Obviamente que há surtos, mas surtos não tão graves. Porque se trata muito anteriormente. Como é que você vê isso? Não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, por exemplo, se a gente olha 50 anos atrás, como eu falava, a gente quase não tinha. A gente tinha pouquíssimas opções, né, de tratamentos. Então, os quadros, eles tendiam a piorar, eles tendiam a fazer apresentações mais graves. Hoje em dia, transtornos mentais graves, nós conseguimos tratar e manter com controle, em boa parte dos casos, um controle muito bom. Então, hoje em dia, é muito mais fácil estabilizar um paciente do que era há 30, 40, 50 anos atrás. Então, acaba que essa mudança também nesse paradigma, antigamente um hospital psiquiátrico, ele funcionava quase como uma cadeia em alguns casos. Um manicômio, né? Eram locais assim, Isso. onde a pessoa era colocada e ela ia ficar lá o resto da vida, a maior parte das vezes. E essa ideia hoje não tem. O indivíduo ele tem que ser tratado, ainda que ele tenha um transtorno mental grave, ele tem que ser tratado dentro do contexto familiar, dentro do contexto social. A gente acredita que isso sim pode trazer uma melhoria mais real para ele. E com o advento também de novas tecnologias, novas medicações, quadros que antes nem se pensava em estabilizar, quadros de esquizofrenia, por exemplo, hoje existe um perfil de paciente com esquizofrenia que a gente consegue uma remissão muito grande dos sintomas. Pacientes com quadros de transtorno afetivo bipolar que têm suas vidas absolutamente normais, né? Então, coisa que há décadas atrás isso era totalmente impensado. Então, a psiquiatria, enquanto ciência médica, evoluiu muito. E isso tem propiciado, isso tem proporcionado às pessoas uma qualidade de vida muito maior, né? Hoje, o internamento, a gente gosta muito da ideia de leitos integrais. O leito integral é um paciente com algum problema psiquiátrico, se ele precisar ser internado, que ele seja internado no hospital normal. Sim. Com todas aquelas adaptações, por exemplo, que ele não fique tão fechado, enfim. Mas essa ideia do leito integral é uma ideia que nos apetece muito, porque tira essa ideia desses internamentos
longos, da pessoa passar 1 ano, 2, ou sabe lá Deus quanto, como antigamente ficava, né? A vida toda, às vezes. É verdade. Já que a gente está no Janeiro Branco, eu acho que é importante a gente trazer esse tema e conversar muito a respeito. Toda e qualquer pessoa pode desenvolver um transtorno, uma doença mental? Todo mundo, todas as pessoas, elas podem desenvolver adoecimentos mentais de modo geral, né? A gente sabe que existem muitas predisposições genéticas, então é um contexto, né, genético, social, ambiental. Então, se existem fatores genéticos que predispõem, existe uma chance maior desse indivíduo desenvolver o adoecimento. Existem alguns adoecimentos que têm uma herdabilidade muito grande. Se o pai ou a mãe tem, a chance do filho ter é maior. Então, existem características genéticas, mas essas características genéticas elas não são por si só definidoras. A prova disso é que existem gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos, que um desenvolve um transtorno e o outro não. E geneticamente eles são iguais. Então, existem outras características ambientais, a exposição a substâncias, por exemplo, aumenta o risco de desenvolver adoecimentos mentais, o estresse crônico aumenta o risco de desenvolver adoecimentos mentais. Então, existem predisposições genéticas, mas existem também fatores ambientais que podem predispor. Mas qualquer pessoa pode desenvolver um transtorno. E assim, a maneira como isso se manifesta é muito pessoal de cada um, né? Ou tem normalmente, vamos dizer, sintomas que são mais clássicos, que se acontecem a gente deve estar atento e prestar atenção? Existem gráficos, né, assim, que mostram, por exemplo, as mulheres. As mulheres elas tendem a desenvolver adoecimentos na primeira fase, entre a adolescência, naquele período ali, 15 a 20 anos, e aí depois, se a mulher não desenvolve nesse período, existe uma chance menor, e depois no período da menopausa. É um outro período arriscado, porque são 2 períodos onde existem mudanças hormonais muito intensas, né, na vida da mulher. No homem, geralmente o desenvolvimento dos adoecimentos está ali só nessa primeira fase, entre 15 e 20 e poucos anos, né? Essa aqui também tem algumas alterações hormonais importantes no homem nessa fase. Para a gente considerar um quadro, por exemplo, se eu quero fazer um diagnóstico de um adoecimento específico, ele precisa apresentar sintomas específicos. Se a gente vai falar de esquizofrenia, esse paciente ele precisa fazer sintomas psicóticos, alucinações ou delírios, ou embotamento, enfim. Então, existem sim sintomas específicos que as pessoas apresentam. Agora, a forma como ela vai manifestar esses sintomas, isso sim, pode ser muito peculiar. Por exemplo, se a gente fala de um delírio, a pessoa pode ter um delírio persecutório, achando que a polícia está à sua procura, já o outro acha que é a esposa que quer o envenenar. Então, a forma como ele vai manifestar esse delírio, ou eventualmente uma alucinação, vai ser diferente, vai ter muita questão da vivência dele. Mas os sintomas, de modo geral, são semelhantes. Imagino. Para esses transtornos que são mais comuns, eu digo que hoje a gente já imaginava, né? Que pós-pandemia a gente ia ter grandes surtos aí de doenças mentais. E como isso vem se confirmando, né? A ansiedade e a própria depressão. Mas não se imaginava que seria tanto, né? Porque proporcionalmente a quantidade de pessoas que estão adoecidas e que têm adoecido é muito grande, doutor Tonai. Isso é um fato. E o Brasil, especificamente, é um país que a gente tá na ponta. Infelizmente, ocupamos os primeiros lugares, né? Sobretudo em transtornos ansiosos. O Brasil é considerado talvez o país mais ansioso do mundo. Então, a gente crê que cerca de 10% da nossa população hoje convive com sintomas de transtorno de ansiedade. Então, não é aquela ansiedade habitual, uma ansiedade... Não, são sintomas ansiosos que impactam negativamente na vida do indivíduo. Então, veja, 10% é muita gente. É muita gente, né? E isso reflete uma série de coisas. Lembra que eu falei que o estresse acaba levando a adoecimento? O Brasil, a gente vive sob estresse. Muitas incertezas, muitas inseguranças, em inúmeros aspectos, a qualidade de vida, o poder de compra, enfim, tudo isso, o aumento, a insegurança alimentar, a pobreza, de modo geral, tem muitos fatores que fazem com que nós sejamos uma população mais ansiosa do que alguns outros lugares, né? Em transtornos depressivos, nós não somos o primeiro, mas nós temos índices de depressão que são relativamente altos também, que são altos, quase 5% pelos últimos dados que a gente tem, e sabendo que isso tem aumentado. Então, realmente, a gente convive hoje com talvez até uma pandemia também de saúde mental, aqui não só no Brasil, no mundo, mas
especialmente aqui, onde nós estamos vivendo. Você acredita que as pessoas, elas têm identificado isso, ou alguém aponta a situação, e ela tem procurado ajuda num tempo hábil, ou ainda existe uma negligência muito grande de dizer assim, isso vai passar, ou eu me automedico ali e não procuro uma assistência médica adequada e uma terapia que é tão importante também? Olha, essa questão às vezes é difícil até para o indivíduo se entender que aquilo ali que ele está passando é um processo depressivo. Aceitar, né? Aceitar, entender. Ele entende às vezes que como se, eu tenho diminuído a vontade, eu tenho diminuído a energia, eu já não tenho mais tanto prazer como eu tinha antes, mas é porque é assim mesmo, a vida tem perdido a graça. Né? Ele justifica de alguma maneira. Acaba justificando. E até ele entender que aquilo ali pode ser ou é um adoecimento, às vezes leva tempo. Depois que ele se percebe naquele sofrimento, vem essa outra questão, assim, devo procurar ajuda, procurar um psiquiatra, fazer uso de remédio, eu não quero me viciar, como as pessoas dizem nessas coisas. Essa ideia também, né, de que o adoecimento mental ele é sinônimo de fraqueza, como se, se eu procurar, eu consigo sair disso só, eu não preciso disso, assim, como se eu sou forte, eu historicamente sempre fui forte, eu sou, às vezes, o arrimo da família, eu posso me colocar nessa posição. Como se o adoecimento mental, em alguma medida, representasse fraqueza, né? Muito longe disso, na realidade, isso não representa nada, mas essa ideia também de que buscar ajuda é um sinônimo de fraqueza faz com que, sobretudo, homens demorem muito a buscar ajuda. Então, existe esse primeiro momento da pessoa se perceber num momento de sofrimento, que esse sofrimento pode ter uma causa, o adoecimento pode ser uma causa, e o segundo momento é se permitir entrar num processo de cuidado, que também não é fácil. Imagino. Dá o primeiro passo, né? Às vezes apontado pela esposa, por alguém próximo, que diz, olha, não tá bacana, percebe que você não tá bem, e talvez a pessoa até se reconheça que não esteja realmente bem, e levar a essa busca de ajuda, né? Que é importante. E assim, o psiquiatra é fundamental porque é o único médico que consegue medicar nas situações mais críticas mesmo, que você precisa de um medicamento e depois buscar a ajuda de um psicólogo. É muito importante essa dupla, né? Sim. E muitas vezes a gente também faz o inverso. Começa fazendo psicoterapia e acaba chegando no psiquiatra. E às vezes também acaba não chegando, né? Mas, sem sombra de dúvida, assim, terapia, esse processo psicoterápico é primeira linha no tratamento de quadros ansiosos e depressivos. Então, os estudos mostram, as evidências mostram que é um tipo de tratamento que tem validação e que tem eficácia. Atividade física também é um outro tipo de tratamento que tem validação e tem eficácia, que também é a primeira linha de tratamento. Quando a gente considera quadros ansiosos leves, ou a princípio leves, a primeira linha de tratamento não é remédio. Se a gente tem um transtorno ansioso leve, se o indivíduo tem sofrido, mas ainda esse sofrimento não é tão intenso, talvez seja melhor ele fazer psicoterapia ou atividade física moderada a intensa do que necessariamente fazer uso de um ISRS, de uma medicação de modo geral, de um remédio para ansiedade. Quando a gente tem quadros graves ou quadros moderados, a medicação ela passa a fazer sentido. E aí, não que a psicoterapia e a atividade física estejam excluídos, não. Mas fazer uso da medicação passa a ser uma escolha muito importante, porque na maior parte das vezes esses casos moderados a graves, eles tendem a responder melhor quando a medicação está associada. Até porque nessas situações a pessoa não consegue nem sair daquele lugar, né? Ela precisa dessa ajuda do remédio para poder entender que eu preciso mudar alguma coisa, né? Exato, Aline. Vê que curioso. Uma das características da depressão é o que a gente chama de avolia, a falta de vontade. A outra é a anergia. E aí é exatamente isso. Eu falo de atividade física, mas um dos sintomas é a pessoa não ter energia. Não tem coragem. Não tem coragem para nada, não tem vontade para nada. Então, aí é onde entra o papel da medicação. Ajudando ele na melhora, nessa energia, nessa vontade, para que até consiga fazer essa atividade física, consiga organizar melhor os pensamentos para trabalhar algumas questões em terapia, né? Então, em muitos casos, a medicação ela acaba sendo essencial já na primeira fase. Em outros casos, a gente não necessariamente medica. Em outros casos, a medicação é, sem sombra de dúvida, a principal estratégia. É muito pessoal de cada um. Varia muito com a gravidade, com o quadro. Porque se a gente pega um quadro psicótico, por exemplo, onde o indivíduo ele perde a capacidade de entender o que se passa ao redor, ele não tem como racionalizar e levar isso para uma terapia, né? É mais difícil, é mais complexo. Então, fazer com que ele tenha juízo de realidade, melhorar, diminuir esses sintomas psicóticos, vai ser, sem sombra de dúvida, uma estratégia para que ele possa até evoluir melhor na terapia dele.
Você falou sobre uma coisa que é muito importante, eu acho que a gente tocar aqui, a gente conversar sobre a questão hormonal, né? Em alguns momentos da mulher e do homem. É verdade que se eu tô desequilibrada na questão hormonal, né? Existe ali um desequilíbrio de vitaminas, até de minerais e dos próprios hormônios. Eu posso desencadear uma doença nesse aspecto mental? Perfeito. Na realidade, nesse caso, a gente diz assim, que mimetiza sintomas psiquiátricos. Vou dar um exemplo muito clássico e simples. Hipotireoidismo. Uma pessoa com hipotireoidismo, ela pode apresentar sintomas depressivos. Então, ela tem uma apresentação clínica muito sugestiva de uma depressão. Sem vontade, sem energia, não tem prazer e pode ser, eventualmente, uma condição clínica. Pode ser hipotireoidismo. O contrário, hipertireoidismo. Pode fazer com que a pessoa fique mais acelerada, sintomas semelhantes de um quadro ansioso. Então, sim, alterações hormonais, elas podem se manifestar com sintomas psiquiátricos, vamos dizer assim, né? Não só isso, existem inúmeros adoecimentos clínicos que se manifestam com condições psiquiátricas. Não é incomum. Esses dias ainda recebi no consultório uma paciente que começou com um quadro supostamente psiquiátrico, ela tinha um tumor. Então, fazer essa investigação, sempre que a gente está diante de um quadro atípico, se aquele quadro ele não tem uma pessoa que abre um adoecimento numa idade que não é típica, um adoecimento com sintomas que não são típicos, não tem um histórico familiar que sugira, a gente investiga outras causas. Existe um screening que a gente faz em todo mundo, por exemplo, basicamente todos os pacientes a gente acaba dosando hormônio tireoidiano e algumas vitaminas, mas em linhas gerais, quadros que fogem um pouquinho do típico, a gente tende a pesquisar. Será que a gente não está diante aí de um quadro que é a base desse quadro clínica, é orgânica, como nós dizemos? Muito interessante, né? Sim. Porque isso acaba respondendo a muitas perguntas, né? De quem, de repente, está assistindo a gente. Perfeito. Vou pedir uma licencinha para você, porque sempre que o convidado vem para cá, a gente traz a Joana Oliveira, que é numeróloga, e ela faz um levantamento da sua data de nascimento e o seu nome, que tem a ver com, né, você. Tem algum registro Sim. ali de personalidade, de maneira de ver a vida, de enxergar. E eu quero que você escute bem a nossa querida numeróloga Joana Oliveira, que tem um recado para você. Ótimo. Oi, Aline. Oi, pessoal do Alinhados Podcast. Meu nome é Joana Oliveira, eu sou numeróloga e eu tô aqui hoje para fazer mais uma análise do convidado do dia. Hoje estamos com o Dr. Tonai Galvão, né? Isso, então vamos entender aí o que é que os números falam sobre você, né? Isso, então agora aqui falando diretamente para ti sobre a tua numerologia, tá certo? De cara, quando eu olho aqui para os teus dados, né, para tua numerologia, eu já enxergo uma pessoa que tem uma alma muito empreendedora, disruptiva, tá? Você nasceu num dia 10, que é representado pelo número 1. Você tem uma essência aqui da tua alma de número 5. Ambos são números ímpares, números de energia, né? De muita vitalidade. Então isso traz para você realmente essa coisa de fazer e acontecer, de fazer de uma forma diferente, de querer realmente quebrar os padrões, fugir do lugar comum. Pronto, você se diferencia muito, isso é muito notável. Além disso, o 5, ele tem essa coisa de viver novas experiências, sabe? Então é muito bacana que você se coloque realmente nessa posição de viver o novo, de estar sempre experimentando coisas novas, porque isso te oxigena de alguma forma, te traz uma expansão mental muito grande. Então, ao mesmo tempo, você tem um caminho de destino de 6. Olha só que legal. Ter esse caminho de destino de 6 te coloca numa posição de uma pessoa que gosta de cuidar. Na verdade, que precisa cuidar do outro, sabe? De ter atenção com o outro. É uma excelente conselheira, uma pessoa muito aberta, um excelente ouvinte também. 6, ele é o número do cuidado, do sentir e também é o número da conexão familiar. Então, você é uma pessoa que está aqui para construir essa questão familiar, essa coisa de atenção com o outro, essa conjuntura mesmo de amor e de cuidado ao outro, tá certo? Eu queria também falar um pouco sobre o teu ano pessoal, que é o teu momento presente. Verifiquei que você está no ano pessoal 5, desde junho, que foi quando você fez aniversário no ano agora de 2023. Então, até junho agora de 2024, você ainda está nessa energia do 5, que é um número de mudança, de transformação. Então, dentro desse ano, né, ainda temos alguns meses pela frente, aproveita muito essa energia para fazer uma reflexão sobre tudo que aconteceu ao longo dos últimos 4 anos da tua vida, tá certo? Quais
foram os movimentos que aconteceram e quais são os movimentos que precisam ainda acontecer para que você construa os próximos anos também de uma forma muito consistente. O 5, ele pede isso pra gente, essa reflexão e que a gente se movimente. O 5, como eu disse lá no começo, é um número de movimento. Então você não pode ficar parado no ano 5, não. O ano 5, ele te convida realmente para viver e experimentar as mudanças, né, as oportunidades que estão disponíveis na tua vida, tá? 2024 seja um ano maravilhoso para você, que você consiga realmente viver essas mudanças, essas transformações que o mundo aí, que o universo e que o Criador tem disponibilizado para sua vida. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. E aí? Rapaz, que fantástico, adorei, viu? Me identifiquei muito, inclusive. Não é incrível, incrível, né? Me identifiquei muito. Essa coisa do que eu achei até engraçado, eu lembrei, eu fui para o Rio Grande do Sul em 2021 para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria e eu tenho muito medo de avião. E a gente pegou muita turbulência na volta, muita turbulência, e eu estava muito aflito. Eu, 2 vezes, eu me levantei para conversar com o comissário, né? Sim. E aí eu conversei, tá tremendo demais. Ele disse, não, olha, fica tranquilo, esse tipo de turbulência é uma turbulência. Ele me explicou o que era, tal. Aí saiu explicando tudo. E eu voltei e tremia muito, eu muito aflito. Fui lá, voltei, falei com ele de novo, ele me acalmou de novo. E aí quando eu sentei, aí tinha um senhor do meu lado e ele estava muito aflito. Aí ele disse assim, o senhor já viajou de avião outras vezes? Eu disse, já. Ele disse, rapaz, eu tô com muito medo. Esse avião tá tremendo demais, é a primeira vez, isso é normal. E ele estava desesperado. Eu disse, olha, fica tranquilo. Esse tipo de turbulência é uma turbulência tal. Isso aí não tem problema nenhum. Você acabou de ser ajudado, né? E aí eu peguei, e aí é engraçado que eu fiquei tranquilo. Eu disse, não, olha, fique tranquilo, avião meio mais seguro. E eu tranquilizando ele, eu fiquei tranquilo. E aí eu fui o caminho todo ajudando e dando suporte a ele. Aí quando eu voltei, eu disse que engraçado, eu tava morrendo de medo. A partir do momento que eu vi que tinha uma pessoa com mais medo do que eu disse assim, Você conseguiu transferir, né? Eu disse, não, aqui sei lá, acho que a posição do médico tem muito isso, né, assim, de estar na posição do cuidado, né, então... É como se fosse, não, agora eu tenho que perder mais o medo, porque tem alguém com mais medo do que eu aqui do meu lado. Essa questão da inquietude, de querer algo novo, de fazer algo diferente, é seu mesmo? Aqui a gente tem desenvolvido, inclusive na psiquiatria, alguns projetos legais. Eu e meu sócio, Danilo Isidoro, a gente tem hoje um consultório, mas a gente está ampliando. A gente vai passar a trabalhar aqui com psiquiatria intervencionista. Nós já estamos na fase, nós vamos mudar de lugar, um projeto aí, a gente já... O que seria essa psiquiatria intervencionista? Então, são técnicas mais avançadas, assim, são medicações mais avançadas, medicações que são feitas em nível antes hospitalar. Hoje a gente pode fazer em clínicas, mas clínicas especializadas, e essa é a nossa ideia. Nós já compramos, inclusive, o local em breve. Lá no Times mesmo, a gente vai começar a fazer, então a gente vai ter a possibilidade de trazer para Caruaru, que é a mais moderna na psiquiatria, então... São medicações hospitalares, enfim, uma série de coisas que a gente tem planejado. E a gente tem uma vontade muito grande de fazer de Caruaru um centro da melhor psiquiatria que possa ser praticada no Brasil. A gente tem um segundo polo médico aqui em Caruaru, né? Com profissionais assim, nossa, excepcionais. A gente fica feliz, né? Porque a gente sabe da dificuldade muitas vezes que é a pessoa sair lá do sertão do estado e ter que ir à capital, a Recife, para tratar sobre uma determinada doença com um especialista. Você vem para Caruaru, você encontra, né, dos melhores aqui. É muito importante isso, né? Sim, sem sombra de dúvida. E tem melhorado cada vez mais. Assim, Caruaru é um polo médico. Caruaru é uma capital. Isso. Nós estamos numa capital, né? Como a capital do Agreste, né? Enfim, mas aqui é uma capital e Caruaru hoje cada vez mais tem melhorado nesse sistema, sobretudo no sistema de saúde. Acho que esses próximos anos vão ser muito promissores. E na psiquiatria não vai ser diferente. Com certeza. Na psiquiatria a gente tem avançado bastante e cada vez mais, assim, hoje a gente já tem inúmeros bons profissionais aqui de psiquiatria e tem melhorado. Nós temos uma residência de psiquiatria aqui em Caruaru. Atualmente eu estou na coordenação dessa residência, então temos formados bons profissionais que têm ficado aqui também na cidade, e isso contribui imensamente para melhorar a qualidade de assistência de saúde mental, não só na rede privada, mas também na rede pública. Ô, doutor Tonai, da época que você estudou, né, com os professores que você teve, né, com toda a expertise que você acabou ali absorvendo, o que é que difere hoje, né? Você estando numa coordenação de psiquiatria, é o quê? Uma saúde mais humanizada, mais próxima do paciente, que conversa mais, que explica mais, porque a gente vê que existe um cuidado maior, né, com o paciente, ele se sente muito mais acolhido, principalmente nessa área que é mais
é mais sensível, né? Mexe com aspectos emocionais, né? De maneira muito abrangente. Pois esse eu acho que é um grande dilema, né? A gente tem que ser cada vez mais técnico, nós precisamos ter o tecnicismo no sentido de estudar, buscar novos... Mas a gente não pode nunca perder a característica primordial do médico, que é o acolhimento. Eu converso muito a respeito disso com os residentes, com os alunos, quando eu dou aula na universidade, com colegas assim. Durante muito tempo, medicação é uma coisa nova. A gente tem medicação há 100 anos. A medicina existe há 10 mil. Então, o que é que fez a medicina durante todo esse tempo? Acolher. Correto. Então, a característica básica do médico tem que ser o acolhimento. Tudo que vem depois disso. A capacidade, muitas vezes a gente não tem a menor capacidade de mudar o curso de um adoecimento, mas ouvir, acolher, estar ali, se mostrar disponível, dividir aquele sofrimento naquele momento, isso é inegociável. Então, é importante que nós cada vez mais sejamos técnicos, que nós, como agora essa ideia que eu disse, né, de trazer a psiquiatria intervencionista para Caruaru, mas a gente não pode perder a característica essencial do médico, que é o acolhimento, que é a capacidade de ouvir, que é a capacidade de ter empatia pelo indivíduo, né, que está expondo seu sofrimento ali. Eu acho que se a gente perde isso, a gente perde a característica principal da medicina de modo geral. Com certeza, gente. E o paciente, ele vai se sentir muito mais acolhido, vai aderir muito mais ao tratamento. É incrível, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A gente sabe que 70% dos pacientes, eles não aderem às terapêuticas conforme o médico orientou. E a gente sabe que isso, na maior parte das vezes, ou por não ter compreendido bem, ou por não ter tido a possibilidade. Ainda existe uma distância grande, às vezes. O médico diz uma coisa e a pessoa... Não, mas eu trabalho muito com prescrição compartilhada. Eu explico as possibilidades. Olha, a gente pode seguir esse caminho. E eu tento fazer com que o paciente participe daquilo ali, né? E muitas vezes ainda diz, não, mas quem sabe é o senhor médico. Eu digo, não, a gente tem como construir uma coisa junto. Isso faz sentido para você? Não adianta eu prescrever e sair ali pela porta e você dizer que não vai tomar. Então, vamos juntos aqui pensar numa possibilidade. Isso é maravilhoso. Porque isso traz segurança ao paciente, dá abertura para o paciente falar, ó, não me dei bem com esse remédio. Então, por quê? Por que parou? Parou por isso. Vamos tentar buscar uma outra alternativa? Eu acho que isso é essencial. Hoje a gente fala muito disso, de construir um projeto terapêutico. Não é simplesmente, olha, você está com isso, tome isso. Não, vamos construir aqui, vamos lá. O que é que no teu caso específico a gente faz sentido para ti fazer atividade física? Faz sentido ter a gente fala de lazer descansativo, ter um hobby. O que é que faz sentido? Para a gente tentar construir um projeto que faça sentido e que você consiga sair dessa condição. Né? Interessante. E é incrível, porque muitas vezes você enxerga a questão até cultural, né, minha gente? Assim, vê no remédio a solução para os seus problemas. Mas aí eu coloco a responsabilidade no remédio, que o médico lá me indicou, e eu não faço meu dever de casa. Eu não mudo meu estilo de vida, eu não mudo minha rotina, eu não me preocupo com coisas que são essenciais para que eu possa evoluir no meu tratamento. Você percebe isso ainda no consultório? Muito, muito. E eu sempre converso, eu digo, olha, tem coisa que remédio ajuda, tem Sim. coisa que remédio ajuda parcialmente, e tem coisa que remédio não muda. Então, existem algumas coisas que, se a gente colocar a expectativa que uma medicação vai mudar totalmente, a gente está fadado a se frustrar, porque tem coisa que remédio não resolve. Então, para essas outras coisas que a medicação não resolve, a gente tem que tomar outros caminhos, outras estratégias, né? A gente não pode imaginar que uma medicação vai mudar absolutamente tudo na vida do indivíduo, né? Realmente, a gente tem que ampliar esse nosso leque de possibilidades de tratamentos e de mudanças de estilo de vida. Muitas vezes não é nem tratamento. Eu recebo muita gente com dificuldade relacionada ao sono. Então, olha, eu não estou conseguindo dormir. E aí, quando a gente vai avaliar, diz, olha, eu tomo 4 xícaras de café no período da noite, eu gosto de dormir com um celular, eu trabalho até às 22, que eu trabalho de casa, e eu deito às 22h10. Enfim, então assim, é difícil. Eu passo muito tempo deitado na cama. Então, quando a gente vai dizer, olha, não pode ficar tomando café à noite, não pode ficar deitado na cama durante o dia, evite cochilos, evite a exposição a telas, etc, etc. Olha, não, eu não quero fazer nada disso. É mais difícil da gente conseguir uma melhora se a gente não está disposto a mudar. E o grande desafio é isso, né? É você aceitar que você precisa mudar, porque mudar hábitos não é coisa muito fácil, não. É muito complexo. Eu gosto de dizer assim, eu digo, olha, além de tomar remédio, a gente tem que tomar atitude. Então, algumas atitudes a gente vai precisar tomar para que a gente consiga uma melhora mais significativa, mais considerável. E uma melhora consistente, né?
Eu sei que você participa de muitos congressos e está sempre antenado com as novidades, né? O que é que vocês têm visto ultimamente com relação a tudo? Assim, a questão de modernidade nos remédios, nas terapias. O que é que vocês têm percebido e que pode ser o futuro aí da psiquiatria? Olha, tem muitos... Atualmente, há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, lançou-se um antidepressivo que ele não é oral, como todos os antidepressivos que nós temos, é um antidepressivo inalatório, então é esketamina, que é para quadros depressivos graves e refratários, quadros que não melhoraram com outras medicações. Tem uma estatística que é bem complexa, bem difícil. Até os maiores estudos que a gente tem de quadros depressivos mostravam que 30% dos pacientes não melhoravam com absolutamente nenhum antidepressivo. Nossa. Então, esses quadros, que a gente chama de resistentes ao tratamento, até bem pouco tempo atrás, eles não tinham outra possibilidade. Eles eram resistentes e a gente tentava outras terapias, mas eles acabavam não respondendo. E agora nós temos a esketamina intranasal, é uma ótima possibilidade, surgiu nesses últimos 2 anos, então abriu um leque de tratamento para pacientes que antes acabavam não respondiam a nada. Hoje a gente sabe que um dos grandes problemas que nós temos é a adesão medicamentosa. Então nós temos medicações de depósito para quadros específicos, para esquizofrenias, paciente que não adere muito à terapêutica, então hoje faz uma injeção a cada 30 dias. Então, outros sistemas ainda estão sendo estudados, existe uma expectativa com relação ao sistema canabinoide, o uso de canabidiol pode ser uma boa estratégia, a gente ainda tem que estudar mais e precisa conhecer mais a respeito disso. Mas existem inúmeros aspectos, assim, a gente sabe pouco ainda. Eu gosto de dizer que a gente sempre acha que a gente está na ponta, a gente está sabendo de tudo, a medicina está muito avançada. A gente está no meio de um processo, e esse processo, uma coisa eu te digo, houve uma revolução na cardiologia, né? Durante 50 anos a cardiologia produziu muito, se soube muito, saiu de... Não sabia que não existia um remédio para hipertensão arterial e hoje faz transplante de coração e, enfim... já está bem além disso, né? Não só transplante de coração. Mas a psiquiatria nesses próximos anos ela vai surpreender. A gente tem uma expectativa muito boa com novas medicações para o tratamento de Alzheimer. Hoje, os tratamentos que nós temos ainda são tratamentos muito frustros. Então, já se sabe um pouco mais a respeito de alguns sistemas. Então, acredita-se que talvez nesses próximos anos alguns tratamentos para o Alzheimer vão surgir, outros antidepressivos que agem em outras vias, que não as vias mais convencionais, que são as que nós utilizamos atualmente, como é o caso dessa esketamina intranasal, que ela já age em outro sistema. As medicações para esquizofrenia, elas têm sido cada vez mais efetivas. Então, a remissão dos sintomas, a gente tem conseguido cada vez uma remissão melhor. O fato de nós tratarmos agora, já no primeiro episódio psicótico, com doses significativas, com medicações de depósito, que permite que o paciente faça a medicação por muito tempo. Isso também ajuda muito no desfecho do quadro, no acompanhamento. Então, a psiquiatria tem evoluído, vai evoluir muito cada vez mais nesses próximos anos. Imagino. O que é que você diria para quem está acompanhando a gente agora no Alinhados.podcast com relação a cuidados, prevenção, se é que a gente pode falar de prevenção com relação a doenças ou saúde mental. O que é importante dizer para as pessoas? A gente fala, às vezes, as pessoas falam de medicina do estilo de vida, né? Não existe outra medicina que não seja do estilo de vida. Quando a gente fala de medicina, a gente está falando de estilo de vida. Então, o sono, ele é inegociável. O sono, ele é inegociável em qualquer contexto. Se a gente não dorme bem, a atenção ela fica prejudicada, o humor fica prejudicado, a memória, por conseguinte, fica prejudicado, porque são funções mentais que dependem de um bom descanso. Então, a prática de atividade física. Hoje, quando nós pegamos os principais estudos para Alzheimer, ainda há pouco falávamos de Alzheimer, o que a gente tem clareza é que a quantidade de massa muscular parece ser inversamente proporcional à chance de desenvolver Alzheimer. Então, pessoas que têm uma massa muscular maior desenvolvem menos Alzheimer. Então, a prática de atividade física é fundamental. Uma outra questão, questões relacionadas ao nosso dia a dia. O uso de álcool é um psicotrópico. Do mesmo jeito que a gente está falando de medicações, o álcool também tem uma ação psicotrópica. Então, o uso de álcool, só que o álcool é um psicotrópico depressor do sistema nervoso central. O uso de álcool, sobretudo a pessoas que fazem uma quantidade mais intensa, com uma frequência grande, isso pode levar ou intensificar quadros ansiosos ou quadros depressivos. Então, ter cuidado no uso de substâncias de modo geral, cigarro, álcool, outras substâncias como cannabis, cocaína, enfim. Então,
ter uma vida saudável, a prática de atividade física, o sono, a alimentação, tudo isso, sem sombra de dúvida, são fatores de proteção para adoecimento mental. Apesar de tudo isso, o indivíduo ainda pode desenvolver um adoecimento por questões genéticas, por questões ambientais. E quando isso acontece, nós estamos aqui para tentar melhorar, para fazer medicações, para indicar terapia, para tentar reorganizar. Nesses casos, o psiquiatra tem um papel, talvez muito importante, quando a pessoa já está fazendo tudo certinho e mesmo assim ela desenvolve um adoecimento. Então, cuidados com os jovens, né? Você falou a questão de drogas lícitas, os jovens estão cada vez mais consumindo seus cigarros eletrônicos, consumindo álcool muito mais cedo, né? A gente vê aí nas raves, nas festas, nosso consumo muito elevado. É uma tendência que não vale a pena para o futuro, né? Quando a gente pensa em saúde mental. Ah, não, sem sombra de dúvida. Assim, e quanto mais cedo você tem envolvimento com substância, maior o risco. Então, a gente fala hoje de neuroplasticidade, enfim. Então, uma pessoa que faz uso de uma substância com 16 anos, é provável que ela tenha um impacto maior do que uma com 36 anos, entende? Então, realmente, o uso de substância aumenta de forma significativa o surgimento de adoecimentos mentais. Hoje a gente tem até um problema grande também, que a gente acabou nos citando, nos jovens e não só nos jovens, nós adultos, que é a questão da dependência de telas, né? Não, gente, eu tava vendo aqui, eu vi alguém falando assim, gente, olha o que tem adoecido as pessoas. Assim, porque assim, eu não tenho... doutor Tonel, eu não tenho tempo pra fazer atividade física, não. Aí vai lá no gráfico das redes sociais que você consome. É assustador. Aí 2, 3 horas ou mais que você tá lá, porque assim... Parece que isso é feito para entreter, desconectar do mundo real, né? Isso é feito para te entreter. A lógica da rede social é a mesma lógica do cassino, né? Se você vê, um bebezinho, olha que bebezinho bonito. A imagem, passou 15 segundos ali, a imagem próxima vai ser outro bebezinho daquele. Então, eles vão colocando qualquer coisa que te gere, que prenda a tua atenção, né? E aí, é importante até a gente frisar, vale a pena essa dica para ajustar. O meu Instagram, ele é ajustado. A gente tem que fazer um uso consciente. As redes sociais são uma realidade, a gente não vai sair delas. Claro que né? não. Então, é fazer um uso consciente. Toda vez que for abrir, perguntar assim, peraí, qual é o meu objetivo, né? O que é que eu vou fazer aqui? Eu quero me entreter. Quanto tempo eu pretendo passar? 10 minutos? Ok. Então, a gente se condicionar. Existe, inclusive, o Instagram coloca ferramentas que você pode bloquear. O meu tempo máximo que eu posso usar é 10 minutos. Então, se deu 10 minutos, é hora de dar uma pausa. E no dia eu coloco 60 minutos, que já é um tempo muito grande. Muito bom. Então, é importante que a gente pegue essas ferramentas para minimizar um pouco, porque senão a gente começa arrastando ali para cima, vendo aquelas coisas, uma coisa engraçada, outra dá uma risada, manda um para um. Quando a gente vê, passou 1 hora do nosso dia. Brincando. Sem fazer absolutamente nada, verdade, né? Então, as telas também são uma preocupação, né? A gente tem prezado muito por essas comunicações que não são presenciais. A gente tem negligenciado um pouco nossas relações interpessoais presenciais, né? Às vezes a gente tá com um amigo falando com outro pelo WhatsApp e deixa negligenciar aquele amigo aí. Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai se educar melhor nos próximos anos com relação a isso. Acho que não existe outra ou a gente se educa ou vai ser complicado. Porque a gente já está vivenciando isso, né? Se a gente não tiver esse cuidado mesmo de se adequar, de prestar atenção nesses detalhes, né? De interação, de momentos em que você deve estar presente, né? Vai ser complicado mesmo a gente manter uma relação saudável. Sim, vai ser cada vez mais difícil. Hoje já tem brincadeira, né? Quem mexer no celular paga a conta, né? De repente, isso vai ser um meio da gente, né? Diminuir a quantidade. Fora que, assim, isso condiciona você, muitas vezes, a ter adoecimento mental mesmo, assim, de querer se colocar no lugar do outro, de querer alcançar o que o outro tem. Isso mexe com o seu emocional. Tem uma série de fatores aí, né? Sem dúvida. A gente tem essa questão até dos filtros, né? Sim. Que a pessoa ela passa a se reconhecer no filtro e ela não quer encontrar as pessoas presencialmente porque ela não é igual ao filtro. E ninguém é, né? E o Instagram, qualquer rede social, aquilo ali é uma vitrine. Eu coloco na vitrine o que eu quero que as pessoas vejam. Mas a partir do momento que eu me baseio por aquilo ali, a vida de todo mundo é muito boa, né? E menos a minha. Então, todo mundo tá na praia. Agora é janeiro, menos eu, enfim. E isso não é real. Isso não é a realidade, né? A gente seleciona. Veja, a gente vive numa sociedade tão estranha com relação a essas questões de aparência, que eu vi outro dia desse que tem um hotel no Rio de Janeiro que ele vende um pacote para influencers, enfim, de uma diária,
passar um período lá tirando foto nas acomodações, assim, na piscina, no restaurante. Totalmente instagramável, né? Assim, lugares bonitos. Então, a pessoa vai lá, ela leva maquiadora e tal, leva 5, 6 roupas e para ela ir postando durante o ano. No dia que ela não tá fazendo nada, ela vai lá e posta, hoje eu tô aqui em tal lugar, sendo que ela não tá. Aquilo ali foi... Mas é para compor a timeline dela ali. O que se espera daquela influenciadora X é que no final de semana ela não pode estar em casa sem fazer nada. Ela tem que estar em algum lugar muito bacana, vivendo a vida de uma forma plena, como a ideia que ela vende. Então, vai lá, tira essas fotos. Eu vi também que tem jatinho. A pessoa aluga, não o jatinho em si, mas é como se fosse uma espécie de um estúdio que foi feito para parecer um jatinho, para a pessoa tirar fotos e postar, indo para não sei onde e tal. E aí, outra pessoa desavisada do outro lado, vê aquilo ali e diz assim, poxa... Eu queria estar ali, né? Eu queria estar aí nessa posição. Nesse lugar. E aí isso mexe, adoece mesmo. Mexe e adoece, porque a frustração muitas vezes é a base para o adoecimento, né? A gente achar que todo mundo tem a possibilidade, todo mundo tem vivenciado, sobretudo pessoas mais jovens, pessoas que talvez não tenham tanta bagagem para compreender que aquilo ali é simplesmente o que as pessoas querem colocar. Às vezes isso gera mais ansiedade ainda do que numa população mais madura, né? E assim, o que a gente tem percebido é essa não frustração, né? As pessoas têm sido educadas sem serem frustradas, né? É só da permissividade. Não, eu quero, eu posso, E aí, a vida não é assim, né? Aí quando você é cobrado pela vida, você recebe os nãos, isso pode mexer psicologicamente com você e lhe adoecer mentalmente mesmo. Aparentemente, nós vivemos uma época onde o limiar de frustração é muito baixo. Muito baixo. Muito baixo, né? E tudo é just in time, a gente quer tudo na hora, né? Assim, a gente já não tem mais paciência para esperar nada, todos os processos a gente quer que sejam cada vez mais rápidos, né? Então, realmente, essa ideia de que as coisas elas precisam ser rápidas, a ideia de que a gente não pode se frustrar, que nossos filhos não podem se frustrar, tem gerado algumas pessoas aí, uma população com limiar de frustração muito baixo e diante das primeiras frustrações, às vezes acabam não sabendo lidar com aquilo e parte, enfim, para uma série de outras questões. Pois é, adorei você ter estado com a gente poder conversar nesse mês que é tão importante, né? Trazer um tema mesmo como esse de adoecimento mental. Gente, a gente precisa se cuidar, se olhar mais, né? Se observar mais. E sempre que a gente vê que a gente não dá conta, buscar ou pedir ajuda. Isso é muito importante, né, doutor Tonai? Sim, sem sombra de dúvida. Como eu falei, o adoecimento mental em nenhuma medida ele é sinônimo de fraqueza, isso absolutamente não existe. Quando a gente está passando por uma situação de sofrimento, se a gente tem diminuído a vontade, a energia, o prazer, se a vida ela já se apresenta com mais dificuldades do que o habitual, se levantar já não é tão fácil, se encontrar com as pessoas que antes te geravam prazer já não gera tanto prazer, eu acho que vale a pena. Vale a pena passar por uma avaliação, vale a pena discutir as possibilidades com o teu médico, vale a pena procurar uma ajuda psicológica, porque hoje em dia existem muitas possibilidades de tratamento e eu acho que vale a pena a pessoa buscar essas possibilidades. Com certeza. E você vai se surpreender, né? Quando você chegar lá no psiquiatra e você tiver a oportunidade de dialogar, conversar, né? De se autoconhecer mesmo, né? De perceber que em algum momento da sua vida você não deu conta ou não está dando conta naquele momento de alguma situação, de buscar ajuda e ressignificar e mudar e transformar e, assim, ver que realmente foi necessário e foi importante esse momento, né? Muita gente tem passado por isso e tem visto que, nossa, realmente, né? Eu precisava dessa ajuda, desse momento para enxergar a vida com outros olhos. Exatamente. Com certeza. E, Aline, quero agradecer também a oportunidade, o espaço aqui para falar um pouco a respeito da psiquiatria, um pouco da minha história também, né? Sim. Foi um momento bem legal. Muito obrigado. Que bom, fico muito feliz, gente. Que bom a gente poder estar junto de você e de você que nos acompanha aqui no Alinhados.podcast. Olha só, sábado eu te encontro novamente, 7h30 da noite. A gente está aqui pertinho de você, trazendo mais um super convidado. Fica com Deus, paz e bem. Até lá.